vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês uma tela, um vídeo que... Tem gente entrando ainda. Oi, Ene, boa noite. A Sandra está acompanhando. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda. Eu vou colocar para vocês uma música para a gente começar. É um ponto, né, de Oxalá. É muito bonito. E ele fala, para esse momento que a gente está vivendo, né? Tem que ter fé, né? Que a gente precisa ter fé, não baixar a guarda, né? Porque o tempo não para. Então a gente não pode parar no tempo, né? Aquilo que faz mal para a gente precisa transmutar e seguir em frente. Não, a gente já sofreu com aquilo, então ficar sofrendo com aquilo ali é perda de tempo. Vamos seguir em frente, vamos botar a roda para girar, né? Então vou compartilhar com vocês aqui esse ponto de Oxalá, que é muito bonito. Vê se vocês estão conseguindo visualizar. Sim. Então, vamos lá. E aí, quando acabar, a gente faz a oração.
Então, vamos fechar nossos olhos com essa energia de Oxalá. Começamos, né, falando aí na linguagem, né, desses queridos, né, que nos acompanham, pedindo agô, né, pedindo livramento de toda e qualquer negatividade, de toda e qualquer energia negativada. Pedimos nesse momento o ancoramento das energias do Pai Universal, do Filho Eterno e do Espírito Infinito, de todas as orixás, de todas as 7 linhas, Oxalá, Ogum, Xangô, Oxóssi, Iori, Iorimá, Iemanjá. Que as 7 vibrações, as 7 linhas dos orixás possam nesse momento irradiar luz, amor, proteção, saúde, paz sobre cada um de nós, sobre os nossos familiares, os nossos entes queridos, sobre todos os membros do Grupo Renascer. Pedimos nesse momento luz para cada um de nós, para os nossos irmãos desencarnados que estudam conosco. Pedimos limpeza, purificação dos nossos corpos espirituais inferiores. Pedimos que a misericórdia divina se faça. Que nosso amado Obaluayê traga saúde, cura, limpe, lave com seus banhos de pipoca, com toda a sua energia curativa, cada um de nós, em cada necessidade de saúde que nós tenhamos, nossos animaizinhos, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos. Eu peço a cura em especial para cada um de nós hoje que estamos aqui, que os orixás nos abençoem, cuidem das nossas necessidades. Limpem e lavem nosso campo emocional. Peço pela Fernanda Borsato, pela Yolanda Martins, que a espiritualidade de luz possa socorrê-las e ajudá-las em suas necessidades, trazendo paz à alma delas, trazendo cura emocional, física, psicológica, espiritual. Que a espiritualidade esteja conosco hoje e sempre. Que essa energia da Umbanda, essa energia desses seres de luz que trabalham na Umbanda e trabalham em todas as outras linhas, que humildemente se colocam a nosso serviço para nos ajudar em nossa evolução, que estejam conosco, que tenham misericórdia dos nossos erros, dos nossos enganos, que nos orientem no caminho da luz, que a gente esteja mais aberto a aprender pelo amor e menos pela dor, e que a gente tenha a mente mais aberta a aprender tudo aquilo que eles querem nos ensinar e por vezes nós nos limitamos. Agradeço imensamente por toda essa energia e pedimos ao Oxalá que aumente a nossa fé, que erga a nossa cabeça, que erga a cabeça de todos aqueles que estão sofrendo hoje, seja qualquer tipo de sofrimento, em qualquer reino, que nós possamos ser purificados, iluminados, e que toda essa energia negativa de dor, de sofrimento, de doença, de medo, de insegurança, seja transmutada em luz, saúde, positividade, fé, esperança e otimismo.
Que nosso Pai Oxalá conduza nosso estudo e as nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Assim é e assim será. Graças a Deus. Eita, que a energia tá forte, hein? Tá todo mundo bem? Tá? Eu tô me sentindo aqui, ó, por dentro, com vontade de chorar, o coração angustiado. Vamos lá, vou compartilhar com vocês a tela. Mas se em algum momento não conseguir, eu falo, porque tá, a energia tá muito forte. Tem alguém aí precisando. Vamos lá. Tô até tremendo. Bom. Priscila, você também, né? Vamos pedir, né, a limpeza. Tô toda arrepiada, sentindo muito. Vamos pedir, né, a espiritualidade aí que ancora as energias de luz e a limpeza mesmo, né, principalmente desse campo emocional. Senti bem forte isso. Vamos lá. Bom, na aula passada nós vimos os sinais de cada linha, né? Como as entidades, os guias, os protetores que trabalham nessas linhas, como eles se manifestam, né? Quais são as sensações corporais que a gente tem, né, no momento da incorporação, do acoplamento. E aí hoje a gente vai começar a ver, a gente já está quase no finalzinho da apostila. Falta pouco para a gente terminar. Vou encher a tela toda, peraí. É porque se entra alguém, aí acaba... Pronto. Deu para ver melhor agora? Vamos lá. Bom, então a gente vai ver alguns rituais aqui da Umbanda, né? Dentro aí da nossa... Beleza, N. Dentro da nossa apostila, no final eu dou referência para vocês de onde eu tirei essas informações, né? Porque se vocês quiserem ler mais alguma coisa, acho que vai ajudar. Bom, então um dos rituais da Umbanda é a corrente vibrada, né? Como é que é essa corrente vibrada? A gente meio que já faz até isso no Renascer, né? Quando a gente faz lá o nosso túnel. Só que na Umbanda a gente faz um pouquinho diferente, né? Eles dão as mãos, a gente faz isso também, né? Na abertura lá da tenda, na abertura dos trabalhos, né? Geralmente a mão direita por cima, né? Da mão do colega. E através dessa corrente a gente cria mesmo uma corrente magnética, né? Em torno daquela pessoa que vai ser tratada, ou no momento, né, de ancoramento de energia, onde a gente precisa ali de ancorar aqueles fluidos, essa energia mesmo de cura para o trabalho, ancorar a energia dos nossos protetores, dos nossos guias, né? Então, a corrente ela é bem simbólica, né? Porque um elo sozinho ele não faz nada, mas um elo junto com o outro é capaz de fazer muita coisa, né? Então, imagina se nós sozinhos já doamos energia, já somos capazes de ajudar, imagina todos nós juntos, né? Unidos mesmo de mãos dadas, pensando, vibrando, né? Numa união de energias e de fluidos que vão sair de nós e vão ser precipitados mesmo sobre os corpos astrais, sobre os pacientes, né? E com isso eles vão sendo ajudados através dessa luz, dessa energia que vão recebendo. Então a corrente vibrada é isso, né? Essa união de energias, os fluidos dos corpos astrais são precipitados para os médiuns, né? Os fluidos das entidades são precipitados para os médiuns, né? E vão saindo ali também do paciente. É como se a gente estivesse enchendo o copo, né? Vai enchendo o copo e aí ele vai transbordando com aquilo que está ruim, vai renovando, né? Mais ou menos como se fosse isso. É como se formasse uma espiral de luz, onde tudo que não está em harmonia é sugado para o médium e o médium funciona como se fosse um filtro nesse trabalho. Então, por esse motivo, é importante salientar a importância da concentração, da moralização e da fé na realização desse tipo de ritual, para que os médios não sofram prejuízos. Na Umbanda, em algumas Umbandas, né, alguns centros, acontece a corrente de uma outra maneira. Algumas entidades dão consultas e atendem individualmente, mas tem alguns centros que fazem trabalhos através da corrente.
Então, as entidades ficam de um lado e do outro, né? Geralmente pretos velhos ou caboclos, geralmente se faz com os pretos velhos. E os pacientes entram, ficam ali no centro, né, dessa, como se fosse um túnel, igual a gente faz no Renascer. Nós, os médios, seríamos ali, né, as entidades, vamos dizer assim, né, junto com os médios que atendem, e os pacientes ficariam ali no meio. E através dos pontos, das orações, de todo o ancoramento de energia, essas pessoas são ajudadas. Então, alguns centros, inclusive, fazem correntes de 7 vezes, então, às vezes, percebem um processo de obsessão grave, de doença, alguma coisa que eles estão sentindo, né? Então, o que acontece? Eles acabam passando por um tratamento através dessas correntes vibradas, né? Muitas vezes o processo de desobsessão acontece nesse momento, são retiradas energias ali, são transmutados trabalhos, né, de magia, entre encaminhados espíritos, eguns, como a gente viu, ou quiumbas. Então, é um momento de muita concentração e é como se fosse um filtro. E em algumas vezes o médium funciona como se fosse esse filtro. Os médios ficam em torno da corrente, né? E aí eles sugam para si aquela energia e eles dão uma passagem para essa energia ser encaminhada, mais ou menos como se fosse assim, né? Eles sugam, eles retiram do paciente aquele fluido deletério e encaminham. Não fica com eles porque ali tem toda uma ancoragem de energia, né? Que possibilita isso. Então, esse é um dos rituais. Vamos lá. Os defumadores, né? Que a Pri está sentindo já o cheirinho aí, né, Priscila? Esses defumadores servem exatamente para isso que a gente estava falando, defumar para limpar a aura do ambiente coletivo, para limpar a aura dos médios, dos pacientes, para harmonizar, para imantar luz aos trabalhos que serão realizados. Então, geralmente a gente faz os defumadores, né, com ervas que sirvam para essa finalidade. Então, por exemplo, se a gente precisa, né, defumar uma sessão antes de uma sessão iniciar, né, uma sessão, por exemplo, onde a gente precisa ali de elevação espiritual, de harmonização, de imantação de luz, a gente vai escolher ervas que tenham a ver com isso. Por exemplo, benjoim, incenso, mirra, alfazema, né, entre outras. Então, a defumação ela tem um propósito, que é de limpar a aura do ambiente ou da pessoa, né, do médium, do paciente, de harmonizar e também de manter a luz aquele ambiente, aquele trabalho que vai ser realizado. A gente observar no Renascer, a gente faz essa imantação, né, essa limpeza, essa harmonização antes dos trabalhos. Então, tem lá a defumação, né, às vezes a Ângela faz, às vezes o índio, o Francisco já fazia também, né, então a defumação serve para isso. Quando a gente percebe que um ambiente está negativo ou que uma pessoa está negativa, aí a gente pode fazer uma defumação mais forte para retirar essas energias, né? Por exemplo, com palha de alho, com guiné, arruda, fumo de rolo, alecrim, erva cidreira, abre caminho. Aí vai depender da intenção e da necessidade, tá? É aconselhado o uso do defumador também após as sessões de desobsessão, né, para eliminar as larvas e os resíduos que ficam no ambiente. Então, a gente usa o defumador para ancorar essas energias de luz e harmonizar, e ao final de uma sessão de desobsessão, também é indicado que se use o defumador para limpeza, né, para poder tirar e retirar mesmo os resíduos que ficaram, as larvas astrais que podem ter ficado ali. Lembrando, gente, que eu estou me baseando aqui na Umbanda Esotérica e pode variar, né, de lugar para lugar. Vamos lá. Outro ritual da Umbanda são os banhos, né? Então, existem os banhos que são de eliminação ou descarga, são banhos de fixação ou ritualístico e banhos de elevação litúrgico. Então, a gente tem 3 tipos de banho, né? O banho de eliminação e descarga são aqueles banhos onde a gente precisa de limpeza astral, né? Retirar larva, retirar energia de baixa magia ou alguma atração negativa, né? Então, a gente precisa de banhos de descarrego, que a gente chama de limpeza, né? E aí, esse fluido é como se ele chocasse aura a aura, né? Digamos que tem ali, quando eu tomo um banho, por que é importante, né, a erva física para a Umbanda? Porque quando eu tomo banho daquela erva, eu atraio uma energia que tem a ver com aquela erva,
que vai chocar, que vai entrar em choque com a energia negativa que vem direcionada a mim. Seja de um obsessor, seja de uma magiação, seja qualquer coisa, né? Uma larva, um miasma, alguma coisa. E aí entra em choque e aí é como se afastasse, repele, né? Repele aquela energia. Então, sempre que a gente não está se sentindo bem, está muito cansado, sem energia, sem vitalidade, com a imunidade baixa, ou sentindo o ambiente carregado, sentindo mal-estar, às vezes dor de cabeça, enjoo, né? Tem vários sintomas. É ideal que a gente faça um banho de eliminação ou descarga, né? Para que a gente possa purificar a nossa aura, limpar. E aí a gente tem o banho de fixação ritualístico. Ele serve para vitalizar, né, para fixar e precipitar os fluidos, né, próprios à mediunidade ativa no corpo astral, afins a entidades atuantes e incorporantes. Nesse banho devem ser levadas em conta as energias com que o médium trabalha. Nesse banho de fixação ritualístico, são os banhos que a gente deve fazer antes do trabalho mediúnico. Então, se hoje é dia de trabalho mediúnico, antes do trabalho eu vou me preparar e vou fazer o banho de acordo com as energias com quem eu trabalho. Então, se eu sei qual é a vibração original na qual eu nasci, nessa encarnação, fica muito mais fácil para eu saber quais são as ervas que eu posso usar para fixar energia para o trabalho naquele dia, tá? Então, esse é o banho ritualístico. E o banho de elevação litúrgico, que é exclusivo para os médiuns já iniciados, né? E que tem por objetivo incentivar ou elevar os fluidos afins às vibrações superiores, ao máximo equilíbrio entre a aura do corpo mental ou a entidade de guarda e a aura do corpo astral. Esse banho litúrgico de elevação, ele é muito usado, por exemplo, no candomblé, ou quando o médium, quando ele faz a cabeça, né, quando eles dizem assim, e aí ele fica lá e depois ele sai do roncó, ou até na Umbanda mesmo, quando ele é aceito, né, dentro da Umbanda e ele tem a sua iniciação ali, mas quando ele vai passar, por exemplo, atender no Oriente, atender ali Oriente ali são os médiums que dão consulta, vamos dizer assim, né? Que recebem entidades que dão consulta. Cada lugar tem um nome. E aí as pessoas fazem esse tipo de banho litúrgico para fixar a energia daquela entidade específica no seu campo astral. Tranquilo até aí, pessoal? Então, vamos ver por linha. E depois eu boto esse slide lá para vocês, tá? Porque é muita coisa. Então, vamos ver por linha quais são as ervas, né, de cada linha. Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem alguém mandando uma mensagem. Deixa eu usar um. Beleza. Vamos lá. Então, a gente tem as plantas de Oxalá, né? Seriam a arruda, arnica de horta, erva cidreira, erva de São João, a folha da laranja, erva de Oxalá, as folhas do girassol, folhas do bambu, entre outras. Tem muitas outras. Aqui eu coloquei só algumas, tá? Plantas de Iemanjá, unhas de vaca, picão do mato, folhas de lágrima de Nossa Senhora, erva quaresma, folhas de abóbora danta, mastruço, trevo, chapéu de couro, açucena, rosa branca, pariparoba, erva de Santa Bárbara. Então, quando a gente... Depois eu vou mostrar para vocês uma tabela. É como eu falei para vocês, não dá para a gente definir aqui quem é pai e mãe de cabeça, não. Mas tem uma tabela, né, que eu tirei do livro de um desses livros que eu fiz a pesquisa, e que mostra a nossa vibração original de acordo com o nosso nascimento. Então, vincula também a astrologia, o signo. Então, a gente tem uma noção ali da energia que a gente pode trabalhar, tá? Mas que não é determinante, né? Plantas de Ori, né? De quem nasceu sob essa vibração. Então, as folhas de amoreira, abre caminho, alfazema, quina roxa, salsa-parrilha e manjericão. As plantas de Xangô, marianeira, limoeiro, erva moura, aperta ruã, erva lírio, maria preta, café, folha de café e de mangueira. As plantas de Ogum, lósna, comigo ninguém pode, romã, espada de Ogum, erva de coelho, que eu nunca ouvi falar, 5 folhas, macaé, erva de bicho, jurubeba. As plantas de Oxóssi, malva rosa, escrevi errado ali, malvaísco, 1000 folhas, sabugueiro, funcho, sangrias, cravo de defunto, folhas de aroeira, azedinho, fava de quebrante, gervão roxo, grama barbante. E as plantas de Orimá, tamarindo, eucalipto, cipó caboclo, cambará, erva grossa, vassoura preta, vassoura branca. E aí a gente vai se adequando dentro das ervas, né, para conseguir tomar os banhos ali dentro das vibrações, tá? E aí um outro ritual que a gente tem na Umbanda,
Espera aí só um minuto. Boa noite, Rosemary. Ah, você vai ficar bem. Vamos lá. As guias, né? Então, as guias a gente sabe, né, que são os colares de uso na Umbanda. Esses colares, né, eles imantam energias, né, e servem para proteção, para ancorar a energia da entidade, da linha vibracional ou da entidade com a qual o médium trabalha, geralmente os pais, pai e mãe de cabeça, né? E ela tem várias finalidades. Dentro da Umbanda esotérica, o aconselhado é que a gente utilize patuais, guias, né, amuletos de proteção que não sejam feitos de vidro, plástico, nada disso, mas que sejam de elementos naturais, sementes, cristais, né, esse tipo de coisa, folhas, esse tipo de material. Não sei se vocês já perceberam que o índio usa muito um colar de sementes, né, que é a orientação do caboclo dele, né? Eu gosto muito da pedra da olho de tigre para proteção, então às vezes uso um colar ou de ametista. Cada um vai tendo a sua intuição, não é obrigatório usar, né? Mas na Umbanda eles utilizam um ritual, faz parte do ritual deles, o colar de proteção, né? Então esse colar, eles são imantados de energia pelas entidades que cuidam daquele médium, né? E vão ali proteger aquele médium, vão ancorar as energias, né? Vão garantir ali o cuidado, né? Com aquela pessoa ali. É como se fosse um... Quando você quer, né, agradar alguém, você dá ali um presente, né? E a guia, ela funciona muito com isso. É como se eu fosse presenteada através da guia, desse amuleto, pela energia do meu orixá, a energia da entidade do meu protetor. É como se ele dissesse, ó, tô contigo. Quando você coloca aquilo ali, você se sente fortalecido, porque você sabe que existe uma entidade que vinculou energia àquele objeto, né? Então, é muito para isso que servem as guias. Os pontos riscados, aqui eu coloquei uma simulação de um ponto de pena branca, né, para vocês verem. Então, os pontos riscados, eles são mantras escritos, né? São fixações de energia através de símbolos próprios de cada vibração, como eu já falei com vocês, e que servem também para a proteção dos ambientes. Devem ser feitos pelas entidades, porque são escritas cósmicas. Então, quando a entidade incorpora, quando ela chega, ela faz os pontos riscados, porque são os mantras, são escritas que a gente não entende, não sabe o significado, a entidade sabe. Então, algumas têm pontos característicos, né? Por exemplo, os caboclos usam muito flechas, né, nos seus pontos, estrelas, né? Então, eles têm um padrão, vamos dizer assim, dentro dos pontos, mas quem produz esses pontos são as entidades já acopladas no médium, não é o médium que vai criar da cabeça dele. Muitas vezes eles fazem os pontos, por exemplo, na entrada dos lugares, dos ambientes, para ancorar proteção, né? Vai depender. Embaixo dali, onde ele vai atender, onde ele coloca os apetrechos, ou aonde o paciente vai ficar, ele faz o ponto riscado ali, como se fosse um portal mesmo de proteção, e tem várias finalidades, né? Mas a gente precisa saber que esses pontos são mantras escritos, desenhados, né? Que são escritas cósmicas, que pra gente às vezes não faz sentido nenhum, mas que tem um sentido muito grande ali entre esses mundos, né? E o objetivo para que ele foi feito. Vamos lá. E aí aqui a gente vai dar uma olhada. Eu não vou ficar falando sobre chakras, porque a gente já falou um pouco no curso de mediunidade, né? A Ana também fala sempre às segundas-feiras, sempre tem relação. Então, não vou falar exatamente sobre os chakras, mas as linhas vibracionais, elas têm relação com os chakras. Então, eu coloquei aqui um quadro para vocês verem. Por quê? Ali a gente tem os orixás vinculados a cada chakra, né? E os tons em que esses chakras podem vibrar, né? Qual é a cor atuante e quais as tonalidades com que ele pode atuar, tá? E qual o planeta correspondente. Então, a gente tem ali no chakra coronário, né? Variações ali entre o branco e tons de dourado, mas a cor atuante é o branco. E o planeta correspondente é o Sol. E a vibração Olinha, Orixalá, Oxalá. O frontal, que corresponde à vibração de Iemanjá, tem como planeta correspondente a Lua, uma tonalidade vibrante na cor amarelo, mas ele vibra ali entre um amarelo vivo com laivos de azul. O laríngeo, a gente vê que às vezes tem alguma alteração ali do que a gente costuma ver das cores dos chakras, né? O laríngeo, azul-violeta, mas a vibração atuante, ele pode variar para o violeta, mas a vibração atuante é o vermelho.
E o planeta correspondente é Mercúrio, a vibração é Iori. O cardíaco é ligado a Xangô, né? Engraçado porque é interessante porque Xangô é o orixá da justiça, do equilíbrio, né? Do karma, de tudo isso, e ele tá bem vinculado, a energia dele tá bem vinculada aqui no cardíaco. Quando eu falo energia vinculada, é importante a gente perceber que quando a entidade incorpora dentro dessas linhas, normalmente a gente vai sentir esses chakras. Lembra que eu falei para vocês, quando uma entidade da linha de Oxalá incorpora, o médium sente primeiro da cabeça e vai descendo essa energia, né? Então a gente começa a perceber ali aonde é o centro de atuação dessa energia dessa entidade. E aí a gente tem, dentro ali do chakra cardíaco, né, as tonalidades de amarelo com azul, mais a cor atuante vibrante é o verde, o planeta é Júpiter. O plexo solar está relacionado à vibração de Ogum, planeta Marte, cor, vibração atuante alaranjado, mas com tonalidades ali amarelo e verde, podendo oscilar. Né? Esplênico, vinculado ao Oxóssi. A cor atuante é o azul, planeta Vênus. E as vibrações atuantes ali, que podem corresponder aí no corpo físico também, seria o vermelho com tonalidade de violeta. E o sacro, que é a entidade Orimá, é a cor violeta, podendo alterar ali para vermelho com tonalidade de azul. E o planeta correspondente Saturno, tá? Isso é só para a gente saber um pouquinho disso. Aí eu coloquei aqui uma imagem só para vocês darem uma olhadinha. Aqui o orixá tá num tom mais de dourado, tá? Porque o branco não ia aparecer. Então a gente tem ali Iemanjá, Iori, Xangô, Ogum, Oxóssi e Orimá. Esse, onde eles ancoram, onde eles linkam ali as energias, né? Nos chakras que eles trabalham. E aí a gente vai dar uma olhada aqui agora nas vibrações originais para a gente entender mais ou menos, né? Quando a gente não está bem, como é que a gente pode equilibrar? A gente pode pedir ao mediador, né? A vibração, a gente pode ancorar a energia do anjo, do arcanjo. As notas musicais, quando a gente faz mantras repetindo as notas musicais, né? Por exemplo, de Oxalá, a nota musical é o Mi. Então eu posso ficar Mi para poder fazer uma equilibração, né? Ou a vogal I. E aí a vibração de nascimento é leão. Então, quem é de leão, do signo de leão, né? Vamos dizer assim, tá dentro dessa visão da Umbanda esotérica, dentro das linhas de Oxalá. Pertencem a essa vibração, tá? Não tô falando de pai e mãe de cabeça, hein, gente? Pelo amor de Deus. E Iemanjá é o arcanjo Rafael, a nota musical é o Si, a vogal é o A, e aí são os nascidos de câncer. Iori é o mediador é Ioriel, a nota musical é Dó, a vogal é o E, e a vibração do signo de Gêmeos. Xangô, arcanjo Miguel, nota musical Sol, a vogal I, no sentido de Y, como se fosse um acentuado, e os signos de Sagitário e Peixes. Ogum, Samuel, nota musical Fá, a vogal O, e os nascidos de Áries e Escorpião. Oxóssi, peraí que tem alguém fazendo pergunta. Aqueles símbolos ao longo dos chakras da imagem anterior eram de Umbanda? Eles vinculam os chakras para fazer uma comparação, né? Não são da Umbanda, não. Mas os chakras não são da Umbanda. Então, eles fazem esse vínculo aí só para a gente poder identificar. Mas não são símbolos da Umbanda, não. Onde que eu parei? Foi? Vanessa quer falar, Vanessa? Quero sim, Gisele. Oi. Eu queria saber, assim, em relação às cores dos chakras, você colocou aqui, eu me identifiquei com um deles, mas a cor, né, que a gente aprendeu é diferente. Como é que funciona isso? Então, realmente é diferente, como eu estava falando. Não é, por isso que eu não vou entrar na questão dos chakras. Aqui a gente tem, ó, os nomes diferentes, né? Ágina, Sachahara, que a gente vê lá nas outras culturas. Aqui, na questão dos chakras, os orixás, eles vinculam a sua energia usando esses pontos, né? Mas não seguem a linha esotérica ou de outras culturas. Eles seguem a linha de acordo com o orixá.
Então, se a cor de Oxalá é branca e dourada, ele vai atuar com essa tonalidade. Por isso que as cores ficam ali. Não são as cores do nosso chakra, são as cores que eles emanam nos nossos chakras, nos nossos campos. Não sei se ficou claro. Não, entendi. Entendeu? Não são as cores que os nossos chakras vibram, não. São as cores que eles emanam. Mas, por exemplo, se eu tô com uma entidade de Oxalá, onde a energia dele é branca, podendo variar ali para o dourado, pode ter um médium vidente que, de repente, olhe para mim e veja uma luz dourada ou branca em mim. Entendeu? Sobre o meu coronário. Um exemplo, só para a gente esclarecer. Não, porque assim, eu às vezes eu faço toda uma concentração, busco assim no frontal, por exemplo, que o meu é de Iemanjá. E aí eu busco a luz azul, né, índigo, né, que é a índigo. Isso. Que é a cor do chakra, né? Que é a cor do chakra. Mas realmente, quando eu me concentro, a luz amarela vem com força. E agora eu entendi. Pode ser por Interessante. isso. As energias dela, as energias dessa vibração vibram nessa tonalidade, né? Que legal. E aí o plexo, esse frontal, né? O que é mais forte, no caso, em mim, às vezes até fazendo uma prece, concentração, é ali que vibra, eu sinto isso. Muito legal. Agora eu entendi. Obrigada. Nada. E é interessante porque às vezes a gente faz uma meditação, isso que você falou, e você começa, mesmo que não seja focada nos chakras, mas você visualiza luz. Às vezes vem uma cor, né? E se você prestar atenção, você consegue identificar qual a linha que está ali perto de você através disso, né? Que são as cores como eles se apresentam ali, energeticamente, né? Então, vamos lá. Então, Ogum é Samuel, a nota musical Fá, a vogal O, Áries e Escorpião. Oxóssi é o arcanjo Ismael, a nota musical é o Ré, a vogal é o H, Touro e Libra, que são... Aí, a H não é vogal, né, gente? Mas a gente pode fazer... Isso quer dizer que a gente pode fazer qualquer som, inclusive sons ou de qualquer outra tonalidade, de qualquer outra vogal, e que a gente consegue vibrar e harmonizar. E Orimá é Iramael, a nota musical é o Lá, a vogal é o U, e aí atende aos signos de Capricórnio e Aquário, tá? Só para a gente ter uma noção dentro dessa tabela, né? Porque aí a gente consegue se identificar dentro dessa energia. E a gente consegue ter uma noção de qual energia buscar. Não significa que você não possa ser filho... Eu, por exemplo, sou de Câncer, aqui eu sou da vibração original Iemanjá. No Candomblé eu sou filha de Iemanjá, mas na Umbanda eles dizem que eu sou filha de Oxum. E eu realmente tenho muito mais afinidade com o Iemanjá. Então, a gente vai sentindo quais as afinidades, né? Porque não dá para identificar assim. Tem muitos lugares que fazem por data de nascimento. Isso não é totalmente 100% correto. Mas vai depender do preceito de cada centro, né? De cada pai de santo, mãe de santo, de cada linha da Umbanda, né? Como eles vão levar isso. E aí, a gente vai falar um pouquinho de Exu, né? Então, é uma leitura mesmo, porque eu preciso ler aqui algumas coisas, porque assim são dados importantes, né? Para começar, Exu, o que Exu não é, né? Então, Exu não é uma entidade trevosa que realiza desejos escusos. Exu não tem a ver com essas imagens comercializadas que a gente vê por aí. Exu não é vingativo, não é violento e não é cruel. Não usa capa vermelha ou preta, não tem pé de bode, não é todo vermelho, não tem rabo nem chifre, não come galinha ou carne crua, não bebe até deixar seus chifres, seus cavalos, sem condições de andar, né? Os médiuns aqui. Então, o que é Exu? Né? Tudo isso que a cultura, né? Que as pessoas falam sobre Exu, então a gente precisa desconstruir. Isso não é o que é Exu, tá? Exu, na realidade, é um guardião da luz para as sombras e das sombras para as trevas. E é ele que combate as entidades que possuem essas formas horrendas, se mostram dessa maneira, com energias mais densas. Né? São os Exus que combatem os quiumbas. Nós já falamos sobre os quiumbas. Então, quem se mostra dessa maneira, na verdade, não são os Exus, são os quiumbas se fazendo passar por Exus. Né? Essas criaturas, né, os quiumbas, eles são atraídos das suas covas lá no submundo astral pelas nossas atitudes, pelos nossos sentimentos inferiores, né? E os Exus, como são guerreiros, impedem o acesso desses seres às zonas superiores,
né? Então, esses quiumbas, eles tentam fazer o quê? Nos enganar, né? Eles mistificam que são Exus, por vezes eles mistificam que são caboclos, pretos velhos, crianças. A Priscila até falou isso numa das nossas aulas, né? De que eles, às vezes, se transformam ali e eles usam a vulnerabilidade do médium, né? E eles dominam o médium através disso, porque a gente fica na vaidade, no orgulho, e acha que realmente está com uma entidade ali de luz, está com Exu, e não tá, né? Na verdade, são os quiumbas ali se aproveitando. Então, o Exu, na realidade, ele é um guardião, né? Ele nos protege muito, né? E ele impede que essas energias, né, saiam lá do submundo, lá das zonas inferiores, né, e atinjam zonas superiores. Então, ele faz um equilíbrio ali dentro disso tudo. E como trabalham, né? Muita coisa. Trabalham muito, principalmente na guarda dos trabalhos. Sim, isso aí. Evitar a invasão de quiumba, para capturar, inclusive, esses quiumbas e encaminhá-los para as devidas zonas em que eles têm que estar. São maravilhosos trabalhando. São, e eles se dedicam muito a nos ajudar, né? Eles são... Oi? Pode falar, Sandra. Energia, né? Isso aí. Isso aí. Então, eles são verdadeiros guardiões, né? Não deixam seus médiuns tortos, com expressão de ódio no rosto, não ficam com dedos em forma de garra, não se arrastam no chão, não falam palavrões, não ficam pedindo bebida, sangue, não querem oferenda, nada disso. Porque isso, quem gosta dessas coisas são os quiumbas. Por isso que a gente precisa diferenciar. Às vezes, uma entidade que faz questão dessas coisas não é uma entidade de luz. Então, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Quando a gente vai a um centro e pede um sacrifício, alguma outra coisa, por exemplo, o sangue de um animal, né? A gente está ali colocando uma energia num lugar e a gente está levando para casa que tipo de entidade? Quem que vai acompanhar a gente através disso? Então, a gente tem que ter muito cuidado onde a gente vai, o que a gente pede e o que a gente faz, né, com as orientações que recebemos, porque nem sempre as orientações vêm de fato de um Exu, né? Os Exus, eles jamais vão incentivar fofoca, calúnia, jamais vão incentivar discórdia entre pessoas, né? Ah, o teu marido tá traindo, tua mulher tá traindo, teu amigo fez macumba, não sei o que. Eles não vão incentivar esse tipo de relação. Pelo contrário, eles vão te proteger dessas situações, eles vão limpar o campo, eles vão resgatar essas energias e esses seres, né? E vão te ajudar a abrir os caminhos e a limpar. Então, os preceitos para Exu, né? As oferendas para Exu, elas podem ser usadas nas encruzilhadas das matas, das campinas, mas sempre com elementos sutis, coisas da natureza, que tem a ver com a natureza, né? Então, eles nunca aceitam fazer o mal, eles não amarram pessoas, eles não causam doença, não fazem trabalhos para fazer a pessoa morrer ou ficar doente até morrer, sabe? Porque ele é justo, né? E ele tem um conceito que quem deve paga e quem merece recebe. Mas ele só trabalha no equilíbrio, não é ele que dá o que cada um merece ou o que cada um recebe. Ele trabalha no equilíbrio ali do karma. Então, o Exu, aqui tá, ele é serventia de caboclo, né? Na verdade, o Exu... É verdade que existe Exu batizado e não batizado? A gente vai ver. Isso aí. Então, Exu, ele trabalha sempre a comando de um caboclo, de um preto velho, de uma criança, de uma outra entidade, trabalha sempre nessa hierarquia, né? Mas sempre para que seja cumprida a justiça kármica. Ele não é bom nem mal, ele faz aquilo que é o justo, que é o correto, né? Então, se, por exemplo, você tem um débito e você merece sofrer aquela obsessão, ele vai permitir que aquela obsessão aconteça, porque você abriu porta para aquilo, foi você que teve sentimentos, pensamentos e atitudes que fizeram com que aquela entidade, aquele quiumba ou aquela entidade trevosa se aproximasse de você. Com a sua transformação, ele pode te ajudar, né? Mas ele não vai ali e vai tirar aquela entidade só porque você pediu. Se você tem o merecimento, você vai receber de acordo com aquilo. É o que eu falei da outra vez, a gente fala da lei de causa e efeito, né? Do plantio e da colheita, vamos dizer assim. Aquilo que a gente planta, a gente recebe. Mas aquilo que a gente negligencia, a gente também recebe. Porque aquilo que eu deixo de fazer, eu também deixo de receber. Gisele, Oi. Eu acho que Exu está ligado à nossa consciência, né? Totalmente. Isso aí. Isso. Porque se a gente tem consciência
consciência daquilo que está fazendo, é cobrado. E é cobrado por você mesmo, não é cobrado por outro. Isso aí. É como se a gente exteriorizasse a nossa cobrança pessoal daquilo que a gente fez e que nós mesmos não concordamos. Isso aí, isso aí. Porque às vezes a gente tem ações que depois a gente diz assim, opa, fiz errado. Ou mesmo durante a ação você se toca de que aquilo não é bom. E essa consciência tem a ver com aquela cutucada que o teu guardião de plantão te dá. Ah, sim. Com certeza. Ele fica o tempo todo ele tentando nos apontar, mas ele respeita a nossa escolha. E se a gente escolhe fazer o errado, a gente vai receber o retorno, não tem jeito, né? É isso aí. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. É isso aí. É verdade. Então, vamos lá. O Exu trabalha com consentimento de entidades superiores e nunca exclusivamente dá alguma coisa a alguém se o merecimento desse alguém estiver de acordo com a justiça kármica. Então, se a gente pede algo a Exu, ele vai fazer se for do nosso merecimento, como a gente falou agora. Ele não fere a lei, né? E aí, como é que a gente reconhece um Exu de fato e de direito, né? Vamos dizer assim. A gente fala, né? A Vanessa perguntou, né? Existe Exu batizado e não batizado? Né? Todos nós somos espíritos em evolução, Exu também. Exu não é um orixá, né? Uma vibração original que nunca teve encarnação. É um ser que encarnou muitas vezes e foi evoluindo e por muito errar, se coloca sempre nessa posição humilde de ajudar, né? De resgatar, de estar ali sendo visto, né? Como esse início que eu falei, o que Exu não é. Ele se submete a ser visto dessa maneira pelas pessoas, mas de forma que ele possa ajudar. Ficar ali sempre na guarda, cuidando da gente, né? Sendo essa consciência, como a Sandra falou. E aí, quando ele chega num certo grau de evolução, em que ele trabalha para a luz, ele deixa de ser um quiumba, porque em algum momento ele foi um quiumba, né? Ou não, pode acontecer. E aí a gente chama de Exu coroado, tronado, né? Eles têm ali, eles recebem uma luz, é como se eles evoluíssem ali, o nível vibratório deles evoluíssem. Então, eles passam por um ponto a mais. Então, por isso que, não sei se vocês já perceberam, quando às vezes eu faço ancoramento, né? E aí eu peço sempre, né? Um ancoramento dos nossos amados orixás, ponto base, ponto verde, na regência e frequência dos tronados e coroados. Exatamente isso. Daqueles que foram promovidos a trabalhar, né, para o Cristo, né? Para esse Cristo cósmico, para essa luz divina. Então, todos os Exus estão em processo de evolução, né? E a partir do momento que eles se negam, né, a ir contra a justiça kármica, vamos dizer assim, a essa lei do plantio e da colheita, a gente pode dizer que eles são Exus batizados. Essa é a visão da Umbanda. Então, como reconhecer um Exu de fato e de direito? O Exu, ele não fica jogando conversa fora, ele vai direto ao ponto, ele orienta, conduz aquilo que tem que ser feito, né? Porque ele não tem só essa função de dar consulta, de orientar e de falar, ele tem outras funções, né? Ele é agente da magia, ele executa os processos mais sutis da magia da Umbanda. Então, só por isso, né? Só dele executar magia, né? E trabalhar na justiça kármica, a gente já entende que eles não são irresponsáveis ou inferiores. Né? Eles são seres que já têm luz, né? Vamos dizer assim, que já estão iluminando para conseguir ajudar outras pessoas. Porque é muito difícil a gente trabalhar na nossa justiça kármica. Muito difícil. A gente olhar uma coisa ali ruim, né? Eu estava falando esses dias, né? Respeitar o livre-arbítrio é muito difícil. Porque às vezes a gente olha para o outro, né? Um exemplo, né? Essa semana meu pai teve um problema de saúde. E aí, algumas questões foram percebidas de que a vontade inicial era o quê? Vou lá, vou me meter e vai mudar isso, e vai mudar aquilo, e não vai fazer isso, e não vai fazer aquilo. Eu falei, epa, para. E o livre-arbítrio dele? Eu tenho que respeitar a escolha dele, eu tenho que fazer aquilo que eu posso para ajudar, né? Eu vou oferecer o que eu posso, desde que ele peça e precise, né? E que eu possa contribuir, mas eu não posso me meter na escolha dele, nas escolhas dele. Tem coisas que eu não posso fazer, ele é uma pessoa sã. Então, respeitar essa justiça aí é muito difícil, não é fácil. Né? Não é fácil. Então, para os Exus conseguirem fazer isso, com certeza são muito evoluídos, né? Então, outra distorção que a gente vê aí dentro dos Exus é sobre Pombagira, né? Criaram uma alegoria,
né, um arquétipo, vamos dizer assim, de que a pombagira ela é uma prostituta, uma mulher da vida que se oferece. Então, as médias, quando recebem os Exus, né, que não são os Exus, no centro, se insinuam para os homens e falam palavrão, em alguns lugares, não são todos, lógico, né? Então, essas entidades, na verdade, são as das mais sérias, das mais sérias. As pombagiras, elas combatem as perturbações relacionadas com o lado sexual, os distúrbios de sexualidade. Ela ajuda no combate aos magos negros e aos quiumbas. Ela faz todo um trabalho justamente oposto a isso que as pessoas divulgam de sexualidade exacerbada. Elas trabalham exatamente o contrário disso, mas muitas vezes são mistificadas, né? Então, assim como na Umbanda existem os 7 orixás, né? E os chefes menores de legião, também existem os 7 Exus guardiões da luz para as sombras, né? Eles guardam a luz das sombras. Eles fazem com que as sombras não subam à luz, que as sombras não atrapalhem o trabalho da luz. Ele está ali para fazer o equilíbrio dentro daquilo que é justo, né? Peraí que tem alguém perguntando. Até mais sutil que os próprios Exus. Isso aí, Sheila. Vamos lá. Então, a gente tem aqui a paralela passiva e a paralela ativa. Na paralela passiva, que são aqueles que dão, né? Que doam. Na paralela ativa, são aqueles que doam, que nutrem energia, né? São os orixás. Então, a gente tem ali todas as 7 vibrações, né? De Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Yorimá, Iori e Iemanjá. Então, eles estão ali na doação, eles são ativos, eles comandam as energias que vão fluir no nosso universo. E na paralela passiva, a gente tem os Exus guardiões, que são aqueles que vão fazer o quê? Que vão recolher aquilo que não é bom, que vão filtrar. Eles vão lá e limpam as cagadas da humanidade, as nossas cagadas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ruins, as magiações, tudo aquilo que é difícil, eles vão lá para fazer todo esse trabalho. Não é um trabalho nada fácil, como a Sandra falou, é um trabalho muito difícil e de muito amor, de muita doação. Então, a gente deve realmente devoção aos Exus e não o contrário, né? Então, cada orixá, cada linha vibratória tem um Exu, chefe de falange, um guardião. Então, na linha de Oxalá, a gente tem o Exu 7 encruzilhadas. Na linha de Ogum, Tranca-Rua das Almas. De Oxóssi, Marabô. De Xangô, a gente tem Giramundo. De Iorimá, Pinga-Fogo. De Iori, o Exu Tiriri. E de Iemanjá, Pombagira. Então, esses Exus trabalham sob essa linha. Sob a linha a que eles estão vinculados. Então, o Exu 7 encruzilhadas trabalha na linha de Oxalá. Então, imagina a potência desse Exu, né? A potência que ele tem. Até mais sutil que os próprios Exus, se não devoção, carinho e respeito. Isso aí, Sandra, isso mesmo. Então, assim, a gente percebe, né, que os Exus, eles estão aqui para nos ajudar, para ancorar essas energias, para não deixar o mal ser maior do que aquilo que a gente merece. Então, quando a gente tem um problema, né, que está difícil solução, a gente deve sim pedir ajuda aos Exus para eles nos ajudarem a equilibrar. Mas se a gente não tiver uma resposta positiva, o que a gente tem que fazer? Analisar onde a gente precisa melhorar. Porque se ele não te ajudou, pode ter certeza que é porque ainda não é o teu merecimento. Porque ele sempre vem em nosso auxílio. Tem alguma coisa ali que a gente precisa modificar em nós, né? Tá tranquilo, gente? Até aí? Vamos discutir um pouquinho, porque senão a gente esgota a apostila toda hoje. Porque aí agora falta falar dos ciganos e do povo do Oriente, e aí a gente acaba essa apostila. Então, vamos discutir um pouquinho, quem quiser falar, perguntar, se colocar. Bom, já que é para discutir, vou lançar alguma coisa aqui para a gente poder discutir. Por exemplo, eu vou citar eu. Né? O melhor exemplo que você tem é você mesmo. Então, sim. Vamos lá. Eu sou Iemanjá e Obaluaê. Ou seja, Calunga grande, Calunga pequena, tá? Os meus Exus são 7 encruzilhadas e 7 encruzilhadas, Pombagira, 7 encruzilhadas. São os dois. Sou de peixes e toda vez que se abre um jogo de búzios para mim, responde Xangô. Tu não fala.
Então, vamos lá. E para melhorar toda essa situação, eu sou casada com um de Sagitário. Que trabalha junto com Peixes, que é o meu signo. Isso aí. Entendeu como é o negócio? E a coisa aí, já viu como é que é, né? Isso é uma potência, né, Sandra? Muito bom. E assim, a gente tem a vibração original, a gente tem o pai e mãe de cabeça, mas na Umbanda eles dizem chama os nossos padrinhos, né? Então, quando você fala assim, Xangô sempre responde. Por quê? Xangô é tua entidade de frente, né? Que vem de frente ali para falar assim, não, a Sandra eu cuido dela, né? Isso dentro do jogo de búzios ou dentro de qualquer outra percepção da Umbanda ou do Candomblé, né? Na Umbanda que vocês estão, vocês fazem o jogo de búzios para definir pai e mãe de cabeça ou não? Ih, acho que travou. Não. Curiosidade mesmo, porque a gente tem aqui em casa uma criatura. Eu sempre estava acordada. Bom, o negócio é o seguinte, aqui em casa a gente tem uma pessoa que é curiosa, entendeu? Então, quer conhecer tudo que tem que conhecer, búzio, carta, o que der. E a gente vai, né? Porque vai fazer o quê? Tem que acompanhar